Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Bênção. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, assim como algumas semanas atrás, nós trouxemos aqui um panorama a respeito do livro de Gênesis. E eu falei da importância de nós conhecermos as Sagradas Escrituras para até mesmo responder e dar a razão da nossa esperança em Cristo. Como fala 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, Pedro escreve que nós precisamos estar sempre prontos para responder a razão da nossa esperança. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Muitos cristãos hoje dizem ser cristãos, mas não conhecem a história, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia, na qual dizem conter e ser, na verdade, a palavra de Deus. Então é contraditório. O cristão ele precisa conhecer esse manual da sua fé. O manual da fé do cristão é a palavra de Deus. Então eu preciso não só conhecer versículos e textos isolados, mas eu preciso conhecer todo o contexto histórico, tudo aquilo que Deus fez e falou durante toda essa trajetória de Gênesis a Apocalipse. É claro que para a grande maioria é impossível você decorar e, enfim, todos esses textos, cada versículo. Pode ser que tenha alguém que decorou, mas eu particularmente não decorei toda a Bíblia. Eu acho que é bem difícil, apesar de que algumas religiões propõem isso até mesmo para suas criancinhas decorar, ali pelo menos o Alcorão, por exemplo. As crianças são obrigadas a decorar isso já desde pequeno. Mas assim, eu e você precisamos conhecer. Por exemplo, quando falar a respeito da criação do mundo, você vai lembrar que está em Gênesis. Quando falar da queda do homem, você vai lembrar que está em Gênesis. Quando falar do Salvador do mundo, onde é que está? Aí eu já começo a ter várias referências. Eu lembro que Isaías profetizou, eu lembro que Mateus tem a respeito, eu lembro que Marcos, enfim, você precisa conhecer. Quando falar de um tema específico, quando falar de Davi, por exemplo, você tem que conhecer onde é que fala da história de José, onde é que fala da história de Moisés. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer o contexto da sua fé. Você não pode viver uma fé baseada em versículos isolados, mas você precisa conhecer toda a palavra de Deus, porque Jesus ele nos ensina em Mateus capítulo 4, versículo 4, Lucas 4:4 também é falado, é trago para nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Jesus fala de toda a palavra, é de Gênesis a Apocalipse, Então, nós precisamos conhecer a respeito da nossa fé. Dias atrás nós falamos sobre Gênesis, hoje eu quero falar sobre Êxodo. E o que é o Êxodo? Êxodo, como eu até falei no episódio, os livros, no episódio de Gênesis, os livros aqui, pelo menos os 5 primeiros, eles trazem a primeira palavra de cada livro, eles trazem a respeito daquilo que o livro ele traz. Por exemplo, Êxodo significa a saída, e é o que traz a história, o que relata a história de Êxodo. Amém? Então hoje nós vamos falar desse livro tão importante, que é cheio de maravilhas de Deus, entre Deus e o povo de Israel, sendo liberto, a libertação do povo do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão ali nas mãos de Faraó, caminhando em direção à terra prometida. Então fique conosco nesse vídeo até o final. Desde já compartilhe esse vídeo com alguém, com um familiar, um amigo, um irmão na fé, que eu creio que será um tempo muito edificante aqui que nós teremos hoje. Então vamos lá. Êxodo, como eu falei, assim como Gênesis, eu quero trazer só algumas passagens, alguns acontecimentos, eu não quero me ater muito a versículos, no decorrer aí você vai estar entendendo a proposta desse episódio de hoje, amém? Nós começamos o livro de Êxodo com a história de Moisés. Para você entender, na verdade, o Êxodo, a gente precisa voltar
pouco ali no final de Gênesis. Se o povo está saindo do Egito, né, eu preciso entender como foi a chegada deles lá. Eu até te aconselho, eu vou pedir o pessoal para deixar aqui um cardzinho aqui nesse vídeo, o link, para você voltar e assistir o episódio de Gênesis por completo, para você entender um pouco da história de Israel, a chegada de Israel no Egito, como que sucedeu essa passagem. Mas eu quero aqui bem brevemente falar, Israel estava no Egito, né? José como governador ali do Egito, uma autoridade ali no Egito, abaixo de Faraó, ele era o que comandava, né? E dirigia todas as coisas, um homem de confiança de Faraó. Porém, com a morte de Faraó, o povo começa então, vem um novo Faraó, né? Vai passando o tempo, e o povo então eles começam a ser escravizados, devido àquele Faraó não conhecer a história, não conhecer o que havia acontecido, quem era José. E então esse novo Faraó ele fica preocupado, porque Israel vai para o Egito, chega no Egito ali 70 pessoas, e agora se torna milhares de pessoas, várias famílias, né? Um povo muito grande, numeroso, rico, né? Com muitas possessões, muitas posses. E então esse Faraó ele fica preocupado, ele fala: olha, esse povo é muito numeroso, e se esse povo resolver se unir contra os nossos inimigos numa guerra, aí a gente vai perder o que a gente tem aqui de posse de terra. E então ele fala: vamos oprimir esse povo. E daí então vem Deus, entra Deus na história. Moisés, né, todo mundo conhece a história, eu acredito, mas como eu estou falando no livro aqui, eu quero falar. Moisés, ele vem dentro dessa opressão aí de Faraó, né, em impedir o crescimento desse povo de Israel, em travar eles, para eles não permanecer ali naquela força que eles tinham. Ele manda matar, né, ali as crianças de até uma certa idade, homens, e numa dessas aí acontece de que Moisés ele é livrado da morte, né? Ele é colocado ali em um cesto e então levado para dentro da casa de Faraó, e então começa o propósito de Deus para o exílio, para tirar o povo ali da terra do Egito, né? Durante uma boa parte da vida de Moisés, né, uns 40 anos ali da vida de Moisés, ele passa ali na terra do Egito, aprendendo, vivendo aquela cultura. E então, um certo dia, ele contempla um soldado ali, né, batendo no israelita. Ele toma ali e fere aquele soldado, mata aquele soldado. Daí então ele foge dali depois de um tempo, e aonde o Senhor Deus ele tem um encontro com ele na sarça ardente. A Bíblia fala que, voltando rapidinho aqui na história de Moisés, Moisés nasce numa época em que o Faraó havia mandado matar as crianças, né? As parteiras deveriam matar as crianças, mas então a parteira poupa a vida de Moisés. Daí então ele cresce ali dentro da casa de Faraó. Depois ele mata um egípcio para defender o israelita. Nessa circunstância ele sai dali fugido, encontra então em uma outra terra o seu sogro Jetro. Daí, a partir de então, ele começa a pastorear o rebanho do seu sogro, e numa dessas aí ele tem um encontro com Deus. Deus aparece a Moisés na sarça ardente, e então Deus, a palavra de Deus para Moisés, né, nós vemos no capítulo 3 de Êxodo. Deus ele aparece para Moisés na sarça ardente, né? Moisés chega até ele, aquela passagem, né, que acredito que é do conhecimento de todos, ou da maioria pelo menos, que Deus fala: olha, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Daí Deus começa a falar com ele: olha, eu ouvi a aflição do meu povo, e então estou levantando você para poder ir e libertar o meu povo das mãos de Faraó. E no capítulo 3 ainda aqui de Êxodo, nós vemos, né, essa chamada, e a Bíblia fala que no versículo 8, Deus fala assim: depois de ter ouvido a aflição do meu povo, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra
que mana leite e mel. Então aqui o Senhor Deus, ele faz um chamado para Moisés e aponta um destino, uma palavra para Moisés e aquele povo que estava ali em escravidão, né? Em servidão a Faraó. Daí no capítulo seguintes a gente vê que Moisés, nessa conversa, fala: Deus, eu sou um homem de lábios pesados, com palavras pesadas, não sei falar direito, como é que eu vou aparecer diante de Faraó para falar? E nós vemos então Deus provendo tudo aquilo que Moisés precisava. Ele coloca ali o seu irmão ao lado dele, Arão, e Moisés fala: mas o que é que eu vou falar com o Faraó? E o que é que eu vou falar para o povo para que eles possam dar ouvidos? E Deus fala então com Moisés: você vai falar para eles que o eu sou é que te enviou. E o povo vai crer, Moisés, simples assim, basta você obedecer. E então a gente começa a história de Moisés aqui debaixo de uma palavra de Deus. Abrindo um parênteses aqui, assim precisa ser na nossa vida. A gente vê muitas pessoas às vezes começando uma jornada sem uma palavra de Deus, sem uma direção de Deus para suas vidas. E muitas pessoas nessa daí acabam fracassando, acabam ficando no meio do caminho porque não tem uma palavra. Então, tudo que você vai começar, busque direção de Deus, busque uma palavra de Deus para a sua vida. Pastor, isso é ser religioso demais, tem coisa que não cabe a gente buscar uma palavra, a gente tem que agir. Irmão, não adianta você agir sem que você tenha uma palavra de Deus, sem que você tenha ouvido a voz de Deus. Essa palavra de Deus, ela é tão importante, você vai ver isso lá no finalzinho do capítulo, durante todo o capítulo, na verdade, você vai ver essa influência de caminhar debaixo de uma palavra nos próximos livros também. Você vai ver aí em Levítico, em Números, em Deuteronômio, até Josué lá na frente. Você vai ver a importância que é você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, porque aqueles que caminham debaixo de uma palavra, eles permanecem firmes, eles não afundam, as suas vidas elas não vão naufragar, mas você vai permanecer de pé, você vai permanecer rompendo, tudo porque você tem uma palavra. Então, sempre que você for começar algo, busque por uma palavra de Deus, né? Eu costumo dizer e ensino aqui com a rede de jovens, eu falo: olha, busque qual é a palavra de Deus para a sua vida, antes de planejar qualquer coisa. Ore a Deus, fala: Senhor, qual que é a tua palavra para mim? Qual que é a palavra do Senhor para os meus dias? E aí então você vai viver de acordo com aquela palavra, porque até Jesus Cristo nos ensina na hora como orar, né? Uma oração, para ela ter resposta, precisa ser feita de acordo com a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7, Jesus fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, para que eu possa pedir algo e acontecer, precisa estar de acordo com a palavra de Deus para a minha vida. Amém? Até eu falo isso com muita frequência, talvez você já até ouviu isso em outros podcasts. Mas daí então começa, Moisés ele ouve a palavra do Senhor ali na sarça e vai então até Faraó para falar com Faraó. Daí a gente vê então Moisés anunciando, né, as 10 pragas. Moisés ele chega diante de Faraó. Faraó, é claro, ele a princípio a Bíblia até fala que o Senhor ele endureceu o coração de Faraó para as palavras de Moisés, e então Deus tratou com Faraó e com os egípcios, né, através dessas 10 pragas, né? E na 10ª praga apenas que Faraó resolve deixar o povo embora, né? Quais são essas pragas? A primeira, nós temos a primeira praga, que é o sangue, né? As águas ali, depois os piolhos, as moscas, as pestes nos animais, as úlceras nos homens e nos animais, a saraiva, né, que é a chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas, densas trevas, veio sobre toda a terra do Egito, e a morte dos primogênitos sendo a 10ª praga. Então assim, gente, todas essas 10 pragas foi uma forma de Deus tratar com Faraó e com aquele povo, né, com os egípcios. E o interessante é que tudo isso que aconteceu aos egípcios, nada chegou à casa
do povo de Deus, porque aquele povo, eles estavam sendo honrados por Deus, abençoados, livrados por Deus, por causa da aliança que Deus havia feito lá no início com Abraão ainda. Abraão, Isaque, Jacó, que veio a ser Israel, né? Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aquela nação que estava ali, eles caminhavam, eles tinham consigo uma palavra de Deus que já vinha lá dos seus antepassados, dos patriarcas, né? E aqui então Deus ele cuida, Deus ele protege, mesmo em meio a toda essa confusão, mesmo em todo essas pragas que vieram sobre a terra do Egito, nenhuma delas veio à casa de Israel. E na 10ª praga, antes do povo sair, né, para a jornada em direção à terra prometida, é aonde é instituída a Páscoa. Inclusive, né, Deus dá a direção para o povo de Israel que naquela noite o anjo ia passar, né, para matar ali os primogênitos, e o sangue do cordeiro que fosse preparado para a Páscoa deveria ser passado nos umbrais da casa, e aonde tivesse a marca, né, o anjo passaria adiante, né? Então houve muito choro naquele dia, e foi quando então o faraó resolveu livrar, né, deixar o povo ir, libertar o povo. E então o povo ele parte do Egito, né? A Bíblia fala que foram, segundo historiadores, milhares e milhões de pessoas, dentre crianças, adolescentes, famílias inteiras, rebanho, muito ouro, prata, né, que eles pegaram ali, despojos dos seus senhores, né, onde eles trabalhavam lá no Egito, e então foram em direção à terra a qual o Senhor havia prometido que daria a eles. E então nós vemos que na saída do Egito, Israel já tem ali o seu primeiro problema, que o faraó ele volta atrás daquilo que ele havia falado: vamos matar todo mundo. E então, quem conhece a história, não quero me ater aqui a versículos, mas depois você faça um estudo do livro de Êxodo. Mas então o faraó ele sai com o seu exército atrás do povo de Israel, e então Israel está diante do Mar Vermelho. E o que fazer agora, Moisés? Então Moisés ora ao Senhor, e o Senhor fala: toque o cajado aí nas águas, e as águas vão se abrir. E então a Bíblia fala que o povo de Israel passou a pé enxuto dentro do Mar Vermelho, né? O mar se abriu e o povo passou. E depois do povo haver passado, os cavaleiros, né, de Faraó vieram passar também. Então as águas fecharam, engolindo ali, consumindo todo aquele exército de Faraó. Morreram todos afogados, né? Deus matou aquele exército que perseguiu o seu povo. Até recentemente agora eu vi arqueólogos que encontraram no fundo lá do mar vestígios, né, que comprovam o que a palavra de Deus diz a respeito dessa passagem. Ali a gente vê, depois você pode fazer uma pesquisa rápida aí na internet que você vai ver arqueólogos, né, mergulhadores que encontraram ali no fundo do mar vestígios dessa passagem bíblica. E o povo que saiu do exílio lá da escravidão no Egito, eles tinham uma marca que nós conhecemos hoje, que é um povo que murmurava muito contra Deus, né? Esse povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, a Bíblia fala que esse povo, durante o dia, eles eram direcionados pela nuvem de Deus, e à noite uma coluna de fogo, para que eles não precisassem parar, para que eles não precisassem passar por um sufoco, sol escaldante do deserto, as temperaturas baixíssimas à noite, né? E a Bíblia fala que nessa passagem, por exemplo, aonde o povo atravessaram o Mar Vermelho, essa mesma nuvem que dava direção para o povo de Israel passar e ir adiante, era a nuvem que encobria os inimigos e que trazia confusão para o exército, os carros de Faraó. Então o Senhor ia com eles, e quando a nuvem parava, o povo parava, a nuvem seguia, o povo seguia.
Mas mesmo o povo vendo tudo aquilo que Deus tinha feito até aquele momento, né, as 10 pragas, ali a Páscoa, eles celebravam a Páscoa, eles passaram o Mar Vermelho ali a pés enxutos, e mesmo assim eles murmuravam e questionavam contra Deus, né? Então hoje em dia a gente conhece o povo de Israel dentro dessa travessia aí, né, dessa caminhada do Egito para a Terra Prometida. A gente conhece eles, né, como essa característica: o povo que murmurou contra Deus, um povo cabeça dura, né, no linguajar popular. E vieram as murmurações: nós estamos com sede, vamos morrer de sede, vamos morrer de fome, mas está difícil e tal. E sempre Deus trazia resposta, Deus sempre trazia ali para eles provisão no deserto, né? E então a Bíblia fala que aquele povo, eles chegam até o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai é onde a gente vai ver as leis, né? Os 10 mandamentos que Deus dá ali a Moisés. A Bíblia fala que a nuvem para, o povo de Israel monta o acampamento, e então Moisés ele sobe ao monte do Senhor para receber os 10 mandamentos. E após receber os 10 mandamentos, a gente vê que ao descer, né, na verdade, dali, a gente vê que o povo, quando Moisés ele fica vários dias lá no monte recebendo essa palavra, essa direção de Deus, essas orientações de Deus, e quando Moisés desce, por ter demorado, segundo o povo, o povo, enquanto Moisés está lá em cima conversando com Deus, na nuvem da presença de Deus, o povo estava lá embaixo no pé do monte pressionando Arão. Falou: mas cadê Moisés? Vai ter que fazer um Deus para nós. Moisés sumiu, não vai voltar mais. E é aí aonde entra o bezerro de ouro. Eles criam um Deus ali para eles, com as joias, com aquilo que eles haviam trago lá do Egito, e então eles fazem um bezerro de ouro. Acredito eu também que é uma passagem bastante conhecida. Quando Moisés chega ali e vê aquele bezerro de ouro, ele quebra aquelas tábuas, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e então aquele povo que adorava aquele bezerro, todos são mortos ali. Foi uma perversidade, né? Todos entregues ali ao pecado, aquela idolatria, enfim, são castigados por isso. E então o Senhor depois precisa de novo trazer outra leis, né? Escreve novamente a Moisés. E também no Êxodo a gente vê a construção do tabernáculo. A gente vê também o Senhor Deus falando: olha, construa um tabernáculo para que eu habite no vosso meio. Então o tabernáculo é levantado. No capítulo 40 de Êxodo nós vemos esse tabernáculo sendo levantado, né, ao Senhor. E Deus, irmãos, ele traz ali em Êxodo a forma como a qual ele queria aquele tabernáculo. O tabernáculo é onde o Senhor iria habitar, a presença dele iria vir, e nesse tabernáculo o Senhor ensina como nós devemos adorar a ele, né? Até trazendo aqui uma analogia, né, para aplicação para a nossa vida no dia de hoje. Deus ele liberta o povo do Egito, Deus ele supre tudo aquilo que o Israel precisava no deserto. Deus opera maravilhas, Deus é com eles durante todo o tempo. E dentro dessa caminhada no deserto aí, Deus ele livra Israel dos inimigos, Deus dá vitória contra os inimigos, Deus dá alimento, Deus supre todas as necessidades. E após serem libertos, Deus cuida e faz tudo isso que eu estou comentando, e agora Deus ensina o povo a adorar a Ele. E assim precisa, né, uma aplicação de Êxodo para as nossas vidas, um entendimento prático para a aplicação na sua vida com Deus. Deus nos libertou, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E o intuito é que nesse lugar, assim como diz o Salmo 23, né, eu não tenha falta de nada. O Senhor ele vai cuidar de tudo. O Senhor ele me libertou e agora ele cuida de tudo. Ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele é o meu pastor, ele que me conduz. Ele não vai deixar com que o inimigo me chegue até mim. Ele vai me proteger, ele vai me livrar de todo mal.
Só que agora ele está me levando a um próximo passo, que é o de adorar Ele. A Bíblia fala que o Senhor ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E para adorar a Deus em espírito e em verdade, fala a respeito de eu adorar com entendimento, fala a respeito de eu adorar a Deus sabendo como Ele quer ser adorado, né? É igual eu falo com o pessoal aqui do Ministério de Louvor da nossa igreja aqui em Unaí, ICB Unaí. Eu falo, olha, os ministros, nós precisamos cantar aquilo que Deus quer ouvir e não aquilo que nós queremos cantar, né? Tem muita canção bonita que mexe no emocional, mas não são canções bíblicas, nem muito menos espirituais. Então nós precisamos buscar no Senhor a direção daquilo que Ele quer ouvir. A nossa adoração, é claro, não se limita apenas a canções, mas como um estilo de vida também, a nossa vida a Ele. Então nós precisamos buscar saber de Deus. Agora que eu fui liberto do Egito, agora que eu fui liberto das coisas passadas, né, daquela vida que tinha antes no Egito, no mundo, trazendo para a nossa aplicação de hoje, como que eu preciso viver? O primeiro passo, seja um adorador, adote um estilo de vida de adorador. E ali no tabernáculo, Deus ele traz cada detalhe, as medidas, as cores, cada desenho, enfim, tudo que deveria conter ali dentro do tabernáculo, para a construção daquele tabernáculo, a quantidade de materiais que seriam usados, quem seriam aqueles que iriam manusear, que iriam trabalhar, enfim. Nós aprendemos o que com isso? Com a construção ali do tabernáculo. Eu aprendo que uma vida com Deus, ela começa em eu saber, né, e aprender a ter uma vida de adoração a Ele. Em tudo aquilo que eu faço, a minha vida precisa ser uma vida de adoração. Eu preciso ser um adorador. Então a adoração não se limita a apenas canções. A adoração é um estilo de vida. Então, olhando aqui o livro de Êxodo, eu entendo que Deus me libertou, mas Ele não quer apenas me libertar, Ele não quer apenas cuidar e suprir as minhas necessidades. Ele quer que eu o adore todos os dias da minha vida. Ele quer ter relacionamento comigo. Ele fala para Moisés, construa um tabernáculo para que eu habite nele, para que eu esteja no meio de vós. Então a vontade de Deus é que Ele venha fazer parte dos nossos dias. Então esse é um panorama por alto, né, do que é o livro de Êxodo, que contém no livro de Êxodo. Eu te aconselho a ler, né, detalhadamente. Você vai ver passagens aí extraordinárias do que Deus fez na vida daquele povo que saiu do Egito. Você vai aprender também muito com os erros que eles tiveram, né, nessa caminhada até o Monte Sinai, e vai aprender também, né, como eu estou falando, Deus nos chama a atenção para que nós possamos viver um estilo de vida de adoração a Ele. E não é uma qualquer adoração, é do jeito que Ele quer. Não é aquilo que o homem está estabelecendo, mas é aquilo que o Espírito de Deus estabelece em nós, para através das nossas vidas pessoas serem alcançadas e seguir esse mesmo estilo de vida. Então fica aqui a palavra desse episódio. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha sido edificante para você e que você possa fazer leitura, né, desse livro de Êxodo. São 40 capítulos e você vai ver a história de Moisés, você vai ver o povo no Egito, a saída do povo, a caminhada, parte da caminhada deles no deserto até o Monte Sinai, e Deus então ensinando eles ali como deveria ser a adoração. Depois que Deus nos ensina a adorar a Ele, em Êxodo, no capítulo, na história aqui do Êxodo, da saída do povo do deserto, nós vamos entrar depois para um outro episódio. Nós vamos falar a respeito do texto do livro de Levítico. Em Levítico, Deus, após apresentar a forma qual Ele queria ser adorado, em Levítico agora Deus vai apresentar as leis, para que o povo possa andar debaixo de obediência àquilo que o Senhor Deus está estabelecendo. Então acompanhe os próximos episódios. Eu creio que o Senhor falará poderosamente ao seu coração. Deus abençoe e até logo mais.